E você? Você se considera uma pessoa com valores e princípios? Aliás, você sabe qual a diferença entre valores e princípios? E outra, será que os valores que você segue, os princípios que você segue, são realmente seus? Ou você adotou eles do lugar onde você nasceu, do lugar onde você cresceu, das pessoas que criaram você, que estão ao seu redor? Será que você adotou esses valores deles ou você criou, desenvolveu seus próprios valores e seus próprios princípios? Olha, perguntas filosóficas, né? Esse conceito aí que é bem basilar da filosofia, eu encontrei aqui em mais um vídeo da Bárbara, do canal Bárbara, que tem um título muito interessante que é Como Definir Seus Valores e Nunca Mais Se Perder na Vida. Olha que título chamativo. Você está no canal Em Busca de Significado, meu nome é Wesley, deixa seu like aí no vídeo, que a gente vai debater, comentar e principalmente reagir com os nossos filtros sobre esse vídeo da Bárbara. Então, deixa o seu like, bora comentar e, claro, se debruçar sobre o vídeo. Vamos falar sobre valores e princípios. Quando eu era mais nova, eu não sabia o que era isso. E eu não sabia o quão importante isso é pra sua vida. Porque os seus valores e os seus princípios, gente, eles são a bússola que você vai usar pra definir os seus caminhos, pra fazer... Ó, já começou bem. Valores e princípios são como uma bússola que vão guiar suas escolhas, seus caminhos, suas decisões. Ela vai falar sobre esses conceitos complexos que são valores e princípios, são conceitos da filosofia, bem complexos, mas ela vai falar com uma linguagem bem simples, bem povão, bem tranquila, que dá para você entender. Então, olha aí, ó, o primeiro conceito que ela trouxe é o conceito de bússola. Valores e princípios são como bússolas que vão guiar suas decisões. Excelente analogia. Suas escolhas. Quando você não tem valores e princípios sólidos, é muito mais fácil você ser manipulado, é muito mais fácil você fazer coisas das quais você não se orgulha. Quando eu era mais nova, eu era muito mais movida por validação, eu era muito mais movida pela influência das pessoas. E eu lembro que mesmo quando eu fazia escolhas das quais eu não me orgulhava, e eu não sabia, né, assim, tipo, a gravidade das coisas, né, eu não entendia, né, as consequências que aquilo pode trazer pra você e tal, eu sentia no meu coração que o que eu tava fazendo não era certo, sabe? E eu acho que é porque todos nós, a gente vem com essa bússola interna do que é certo e do que é errado. Por mais que, né, imoralidade, imoralista, tem coisa que é assim, tem coisa que... A gente sabe quando você tá machucando outra pessoa, quando você tá tirando vantagem, quando você tá enganando, você sabe. A diferença é que eu acho que existem pessoas que elas não se importam, de qualquer forma, e existem pessoas que fazem, mas elas não têm tanta consciência do que elas estão fazendo. Eu, quando eu era mais nova, eu acho que eu era mais pra esse lado, de não saber exatamente o que eu tava fazendo. Então, existiam coisas que eu fazia, que eu sentia no meu coração, assim, que não era certo, e aí, às vezes, eu fazia e eu pensava... todo mundo faz, sabe? Todo mundo faz desse jeito, todo mundo age desse jeito. Geralmente a gente faz isso em busca de aprovação do grupo, entendeu? Você nem tá pensando. Quando a gente é muito jovem, nosso cérebro, nossa mente não tá muito desenvolvido, não tá 100% desenvolvido. Então a gente faz coisas na impulsividade, faz coisas porque os amigos estão fazendo, faz coisas porque faz parte ali do grupo social. E só depois de um tempo é que você vai pensar sobre aquilo que você fez. O que é diferente quando você chega na fase adulta. Na fase adulta, seus princípios e a sua moral, né, seus valores já estão bem solidificados. Ou pelo menos já é para estar solidificado, entendeu? Mas na adolescência e na infância, eles ainda estão em construção. E é justamente nesses períodos em que você faz essas coisas e para pensar que seus valores começam a serem construídos, por assim dizer. É nas experiências que você começa a se conhecer. Só que o problema de você passar por cima dos seus valores é que isso te desconecta de quem você é, de como você se enxerga, sabe? Então, por exemplo, se você acha que honestidade é uma coisa importante pra você, quando você é desonesto, você sente... Porque assim, gente, sabe aquela coisa de você pode mentir pra todo mundo, menos pra você mesmo? É a realidade, entendeu? Você pode mentir pra todo mundo, mas você não pode mentir pra você. E o que eu aprendi é que a forma como você se enxerga é muito mais importante do que a forma como as pessoas te enxergam. Existe uma frase do Shakespeare que ele diz o seguinte: se você é verdadeiro consigo mesmo, você não será falso jamais com ninguém. O nome disso é coerência. Se você está realmente vivendo sob seus princípios e valores, você vai usar isso nas suas decisões, na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de se comportar na sociedade. Ou seja, você não será falso com outras pessoas, porque se você for falso com outras pessoas, você está traindo seus princípios, está traindo seus valores. Ou seja, está sendo incoerente com você mesmo e enganando não aos outros, mas primeiramente a si mesmo. Legal isso, né? Então, às vezes você faz as coisas por validação ou pra pertencer, só que... Viu? Validação, tá em busca de validação, busca de pertencimento. Por isso que você faz sem pensar, quando você é jovem.
você começa a se enxergar menor. Você começa a se enxergar como uma pessoa mentirosa, como uma pessoa que não tem caráter, sabe? Naquela época eu não sabia nada disso de valores e princípios, tá? Eu só sentia no meu coração que as coisas que eu fazia não eram coisas que me orgulhavam. Não era quem eu queria ser, sabe? E aí só foi nessa jornada de autoconhecimento, né? De aprender sobre valores e princípios que eu comecei a estudar. E aí eu defini os meus valores. Eu vou deixar aqui uma tabela pra vocês na descrição do vídeo pra vocês verem alguns exemplos, tá? Mas eu quero explicar pra vocês o que são valores e o que são princípios, porque são coisas diferentes, mas a gente sempre fala, né? Valores e princípios. Então, valores são as coisas que são importantes pra você. Então, por exemplo, pra mim, liberdade é uma coisa muito importante. Eu não consigo estar dentro de um relacionamento onde não exista liberdade de expressão, liberdade de ser quem eu sou. Eu não consigo estar num trabalho assim mais. Outra coisa que é importante pra mim, autenticidade. Ser autêntico, né? Você ser quem você é um... De fato, valores é um conjunto de coisas que são importantes para você, como ela mesma disse. Tá vendo como ela fala com uma linguagem bem simples de explicar para quem é leigo, né? Valores, de fato, é tudo aquilo que você valoriza na sua vida, tá? Não necessariamente algo físico, algo material, mas coisas subjetivas, como ela mesma disse aqui, autenticidade, honestidade, pessoas autênticas e tudo mais. Isso são valores, né? Coisas que você valoriza para sua vida. É um conjunto de coisas que são importantes para você. Legal, né? Isso? Um valor importante pra mim. Honestidade é um valor importante pra mim. Então, valores é tudo aquilo que é importante pra você. Já os princípios são as... Princípio geralmente é a base ao qual você coloca esses valores. Princípio é a base, é o ponto de partida de onde você vai. É como se fosse o solo, né? O piso, onde vai se sustentar todos os valores, toda a sua visão de mundo. Os princípios é de onde partem os valores e o restante da sua visão de mundo, né? Vamos ver se é isso que ela vai falar aqui. formas como você se comporta em relação a esses valores. Então, por exemplo, se liberdade é uma coisa importante pra você, A forma que você se comporta perante esses valores, tá vendo? Ou seja, é a sua base. É de onde parte tudo. você se comporta como uma pessoa livre e você deixa as outras pessoas serem livres também. Porque tem isso, né? O valor ele não se aplica só a você, você aplica ele a todo mundo. Isso. Se você é uma pessoa que gosta de honestidade, você vai ser honesto. E você permite com que as pessoas sejam honestas com você também. Se você tem o valor da autenticidade, você vai se comportar de uma forma autêntica e você vai permitir que as pessoas sejam autênticas também. Então, o valor seria O nome disso é coerência, né? Quando você quer os valores para você, mas também para os outros. Os princípios para você, mas também para os outros. Você exerce e se comporta perante os outros seguindo seus próprios valores. E não somente uma coisa egoística para você mesmo. O nome disso é coerência. porquê e os princípios seria como. O valor seria o porquê você acha importante tal coisa e os seus princípios seria como você se comporta em relação a tal coisa. Ótima explicação. Excelente explicação. O princípio, os valores é o porquê e os princípios é o como você se comporta. Eu digo que é o seguinte, os princípios é a base, entendeu? É de onde parte seus valores, é onde você sustenta os valores nessa base, entendeu? Por que é importante você ter valores e princípios? A primeira coisa é porque você para de viver no piloto automático. Você para de viver pra agradar as pessoas. Você começa a seguir aquilo que você acredita ser real. Você se torna um exemplo, sabe? Você fala e você faz. Quando você tem valores e princípios sólidos, você não fica mais questionando as suas ações no sentido, será que eu fiz certo? Quando você caminha em direção ao que você acredita, você já não tem mais questões sobre isso. Você não fica, será que eu fiz certo? Será que foi bom? Será que esse é o caminho? Não. Quando você segue os seus valores e os seus princípios, você sabe que você tá no caminho certo. Isso também ajuda você a filtrar os seus relacionamentos. Porque os valores e princípios, gente, são a base da construção de uma pessoa. Se você tá com uma pessoa que ela tem valores e princípios diferentes dos seus, ou elas não têm valores e princípios nenhum, você não vai conseguir ter amizade com essas pessoas. Exatamente. Geralmente a gente se aproxima de pessoas naturalmente que têm valores e princípios parecidos com os seus, tá? Não necessariamente iguais, porém semelhantes, que se aproximam de ti. E aí a gente se aproxima daquelas pessoas naturalmente. Já pessoas que têm valores e princípios diferentes dos seus, a gente tende a entrar em choque. Não significa que você vai ser inimigo daquela pessoa, mas que vai ser mais difícil se aproximar, vai ser mais difícil aprofundar uma amizade ou algum tipo de relacionamento. Todos os meus amigos são diferentes, mas a gente tem valores e princípios parecidos. Então é muito mais fácil eu me relacionar com eles, porque Viu? Todos os amigos dela são diferentes, mas eles têm valores e princípios parecidos, o que facilita a convivência, né? O relacionamento. base é parecida, entendeu? Então você acaba atraindo pessoas mais compatíveis, pessoas que combinam mais com aquilo que você acredita. Semelhante atrai semelhante. Já ouviu essa frase? Isso é real, tá? Isso é real. E um outro motivo do porquê é importante você ter valores e princípios é porque você se torna uma pessoa mais coerente. Sabe aquelas pessoas que elas falam e elas fazem? Elas falam e elas fazem, elas falam e elas fazem. Você se torna mais coerente, porque tem isso também. Você já viu aquelas pessoas que falam e faz tudo ao contrário? Tem um monte aí.
Tem um monte de militante, né, e gente moralista que fala, julga, e por trás faz tudo ao contrário. Mas você consegue perceber quando uma pessoa, ela leva a sério os valores e os princípios, ela tem valores e princípios sólidos e ela segue. Porque ela não se trai, entendeu? Ela não trai quem ela é. E por isso que é tão importante você encontrar pessoas que tenham valores e que tenham princípios. Porque o comportamento dela não é baseado em você, é baseado nela. Ela age certo porque ela acredita que fazer o certo é o certo. Então é muito mais seguro você estar com uma pessoa que tenha valores e princípios sólidos. Agora, como é que você vai definir quais são os seus valores e os seus princípios? A primeira coisa Opa, vamos lá, como é? é, o que é inegociável pra você? Quais são as coisas que você não aceita e que você não faria de jeito nenhum? Excelente começo. O que é inegociável para você que está assistindo o vídeo? O que é que você não faria de jeito nenhum, por dinheiro nenhum, por consequência nenhuma? O que é não negociável? Você não negocia. Eu não negocio a minha liberdade. Não negocio a minha liberdade. Eu não negocio eu ter que fingir que eu sou outra pessoa pra agradar os outros. O que você não negocia? Próxima coisa, repara nas coisas que te irritam, sabe? Quais são as coisas que você olha no mundo e você fala, cara, isso me irrita pra caramba. Se falta de honestidade é uma coisa que te irrita, é porque você valoriza a integridade. E é o que eu tô falando, gente. Não adianta você odiar algo no outro se você também não tem. Ah, eu odeio pessoas desonestas, mas se você é um desonesto. Ah, eu odeio pessoas que não sejam autênticas, você não é autêntico. Pra você exigir algo de alguém, você precisa ter primeiro. Como é que você vai querer respeito se você não entrega? Entendeu? Porque tem muita gente que é assim, ah, eu quero respeito das pessoas, mas você mesmo não faz por onde? O Jung tinha uma frase interessante que ele dizia que é o seguinte, que tudo aquilo que incomoda a você na outra pessoa é porque está faltando em você aquilo que aquela pessoa tem ou porque você tem muito excesso aqui dentro, entendeu? É porque você tem excesso. Se alguma coisa naquela pessoa te incomoda, é porque ou está te faltando aqui dentro essa coisa ou porque você tem muito em excesso demais, entendeu? Vale a pena pensar sobre isso. Eu mesma não consigo respeitar uma pessoa que não faz por onde, entendeu? Pra eu respeitar alguém, essa pessoa, ela tem que ser completamente íntegra com o que ela fala. Aí eu respeito. Então, pra você exigir dos outros, você tem que ser você também. Então, pensa aí, quais são as coisas que te irritam? Quais são as coisas que te incomodam? Quais são as coisas que é inegociável pra você? E aí vai nessa lista de valores e circula. Quais são as coisas, né? Quais são os valores que pra você é muito importante? Escolhe lá uns entre 5 a 10. E tem valores, gente, que às vezes você ainda não tem. Não tem dentro de você, mas que você pode praticar pra criar eles dentro de você, entendeu? E aí você vai aplicar isso no seu dia a dia. Como assim? Toda vez que você tiver uma decisão, você vai olhar pra essa decisão e falar, isso daqui está alinhado com o que eu acredito? Isso aqui está alinhado com os meus valores e os meus princípios? Todas as vezes que você for contra, né? Então imagina que você tá numa situação onde você vai e faz uma escolha contra, você sente dentro de você que você tá se traindo. Porque aquilo é importante pra você. Aquele aspecto, né? Aquela característica, ela define a sua identidade. Então quando você se trai, você sente dentro de você. Então, por exemplo, tem gente que trai, né? É por isso que a pessoa se sente tão mal, porque ela foi contra uma coisa que ela mesma acredita ser errada. Isso é péssimo, gente. Quando você começa a trair a si próprio, é uma das piores. É ruim trair os outros, mas quando você se trai, é muito pior. Quando você der uma olhada nessa lista de valores e princípios e descobrir quais são os seus 5 maiores ou os 10 maiores, depois você vai descobrir quais são os centrais, quais são os mais importantes reais pra você. Pra você descobrir quais são os mais importantes, você precisa refletir. Quando foi que você se sentiu mais orgulhoso ou orgulhosa das suas escolhas? Quais foram as situações que te fizeram não sentir tanto orgulho ou fizeram você se desapontar com você mesma? Os sentimentos positivos, gente, quando você se sente bem fazendo algo, isso indica os valores que você aprecia. A mesma coisa os sentimentos negativos. Tudo que você faz e você se sente mal por ter feito, isso mostra os valores que você não aceita ou aqueles que você acabou de violar. Segunda coisa que você vai fazer é listar características que você admira nas pessoas. Pega lá, quais são as qualidades de uma pessoa que você admira? Ah, eu admiro a verdade dela. Ah, eu admiro a honestidade dela. Ah, eu admiro a disciplina dela. Começa a observar as pessoas que você admira. Isso vai te ajudar a identificar os valores que você quer cultivar na sua própria vida. Gente, você tem que entender uma coisa. Tudo isso é praticável. Tudo isso que eu tô falando pra vocês conseguem... Ninguém nasce com valores e princípios. A gente consegue criar eles, entendeu? Exatamente. A gente consegue criar eles depois de uma certa maturidade, porque como ela mesma disse no início do vídeo, quando você é novinho, novinha, você faz as coisas sem pensar, você faz para se sentir validado pelo grupo, aceito pelo grupo, ou pela galera da escola, galera ali do cursinho, enfim, você não está criando ainda, né? Mas todos esses exercícios que ela passou aqui agora, tudo isso daqui é aplicável, mas eu tô vendo isso aqui mais como um exercício de autoconhecimento. Tá parecendo muito autoconhecimento, né? Você tem que fazer várias perguntas para você mesmo. O que é inegociável para você? O que é que você vê no outro que você admira? O que é que você vê em você mesmo que admira e tal? Parecem muito perguntas de autoconhecimento. Então, basicamente, para você ter seus princípios e valores bem definidos, você precisa conhecer bem a si mesmo. O que é que você aceita? O que é que você não aceita? O que é que você aprendeu com o passado? O que é que ficou para trás? Qual a maturidade que você adquiriu, as suas experiências, sua bagagem. Então tem muito de autoconhecimento aqui. Interessante, gostei da moça. Continuemos.
E isso vai te ajudar a identificar o que é importante pra você, quem é a pessoa que você quer se tornar. E aí você vai começar a observar os padrões, as escolhas que você faz, as coisas que você fala. Então, como eu sempre deixei bem claro pra vocês aqui, a liberdade. Liberdade pra mim, gente, eu acho que tá no top 1. A autenticidade tá no top 2. Porque eu sempre gostei de ser livre. Livre pra pensar, livre pra falar, livre pra fazer o que eu sinto vontade, livre pra comprar as coisas que eu sinto vontade, pra morar onde eu quiser. Então você tem que ver quais são os padrões, né? Os seus padrões. É família? É disciplina? É liberdade? Quais são os padrões? Quais são as coisas que você tá sempre fazendo? E é assim que você vai descobrir quais são os seus valores principais. E isso, gente, vai ajudar muito a você caminhar na vida, sem cair em lugares que você não quer estar. Mas é isso, eu espero que esse vídeo sobre valores e princípios tenha ajudado você. Muito bem, ajudou bastante, né? Bem interessante. Ela realmente fez numa linguagem bem leiga, bem tranquila, bem comunicável. Mas e aí, você concorda com ela? Você concorda com meus comentários ou discorda? Vamos continuar esse debate aqui embaixo nos comentários. Então deixe seu comentário, sua história, sua experiência, que o vídeo continua aqui embaixo nos comentários, os debates, beleza? E se você gostou desse conteúdo, tem outros 2 vídeos aqui para você assistir e a gente se vê lá daqui a alguns segundos. Então clica no vídeo, mas não esquece de deixar o seu like. Valeu? Um abraço.